Então, gente, eu vou pedir, por favor, para que vocês respondam o que eu coloquei no chat sobre se a imagem de vocês pode aparecer no YouTube. E aí, assim que responder, a gente já pode começar as apresentações. Tá bom, então, a primeira a começar é Joamara, né? Então, você tem 20 minutos, se quiser que eu avise faltando uns 5 para acabar, eu mando no chat qualquer coisa, ou pode deixar? Eu acho que não vai ser necessário. Acho Ah, que tudo bem, vai então. chegar aos 20 minutos. Tudo bem, então. Eu vou começar. Assim que você começar a apresentar, eu já cronometro. Tá. Bom, a partir de agora eu não vejo mais vocês, né? Qualquer coisa, abram o áudio aí para a gente conversar. Bom, meu nome é Joamara. Esse trabalho foi escrito junto com meu colega Carlos. Nós somos do programa de pós-graduação em saúde coletiva da UEL. E esse ano nós tivemos uma disciplina que nos aproximou, fez uma primeira aproximação com o pensamento da Hannah Arendt, e a partir disso nós decidimos escrever um trabalho sobre o pensamento da Hannah Arendt e as contribuições dele para a saúde coletiva. E nesse evento a gente trouxe esse trabalho que tem como título Contribuições de Arendt para a Política, Planejamento e Gestão em Saúde Coletiva. Bom, a saúde coletiva brasileira passa por uma crise bem séria no sistema de proteção social de saúde do país, causada principalmente pela pandemia do coronavírus, né, da Covid-19, e também pelo desgoverno do Comando Único, da política do planejamento e da gestão em saúde pública no Brasil. Sendo assim, o objetivo do nosso trabalho é descrever possíveis contribuições do pensamento da Hannah Arendt para o campo da saúde coletiva brasileira. Bom, nós usamos como base o texto Compreender Formação, Exílio e Totalitarismo, da Hannah Arendt, e ela traz nesse texto algumas considerações bem importantes sobre o ato de compreender, que para ela seria algo infindável e que não gera resultados definitivos, nem para a ciência, nem para a filosofia, é algo dinâmico. E a compreensão, de acordo com a Hannah Arendt, ela confere significado ao conhecimento, então ela está intrinsecamente relacionada a ele. E a compreensão precisa acompanhar o enfrentamento aos regimes totalitários para lembrar que se trata de uma batalha pela liberdade, não apenas pela sobrevivência. Ela traz também que os fenômenos totalitários, eles não podem ser compreendidos apenas com ato de raciocínio simplista, né? A gente precisa pensar um pouquinho mais a fundo para poder acompanhar esse processo. E essa questão pode se relacionar com a área da saúde coletiva, que é a área que conforma a política, o planejamento, a gestão em saúde no Brasil, que durante a pandemia da Covid-19, mesmo com todas as evidências epidemiológicas, científicas, que apontam o distanciamento social, as medidas de mitigação, a higiene das mãos, como proteção da vida, é possível notar empiricamente que muitos cidadãos não acreditam e não cumprem as orientações devido a uma histeria coletiva de negar a ciência e também ao agir comunicativo do atual presidente, que distorce a realidade e, com seus atos e palavras, minimiza a situação da pandemia, inclusive induzindo a população a não adotar os cuidados necessários para proteger a vida. Nesse sentido, a gente percebe que esse agir do Comando Único do Brasil aprofunda o caos sociossanitário que a gente vem vivendo, e a gente percebe que o número de mortes, de internações, impactam consideravelmente o sistema público de saúde, principalmente também devido a esse descontrole governamental intencional nas práticas e ações de combate à pandemia, onde a gente percebe que não há uma efetiva política de rastreamento de contatos dos municípios e não há um plano nacional de imunização claro e potente, inclusive com a demora, né, que houve da imunização no nosso país. Além disso, a gente pode
com essa reflexão, né, de que a gente que a compreensão tem que enfrentar os regimes totalitários, lembrando que é uma batalha pela além da sobrevivência, mas pela liberdade, a gente pode refletir que muitas ações que vêm acontecendo na gestão pública da saúde no Brasil diminuem consideravelmente os direitos das pessoas, né? E gera na verdade, vai aumentando a falta de liberdade, né, das pessoas, por conta da falta de direitos. Um exemplo disso são algumas emendas, né, por exemplo, a emenda 186, que traça limites para as despesas e medidas de ajuste, inclusive no SUS. Ela revoga, né, alguns fundos de financiamento de todas as áreas, mas a nossa análise não seria necessário e não seria, como eu posso dizer, não seria nem justo, na nossa análise, esse ajuste no caso do sistema público de saúde brasileiro, que já é subfinanciado e precarizado visceralmente desde a sua criação. Uma outra emenda que a gente traz é a 188, que desvincula o financiamento do SUS e fortalece a universalização do mal-estar na sociedade brasileira, sabendo que o SUS vai muito além da saúde, é uma política que promove a diminuição da desigualdade social. Então, essas medidas trazem uma consequência bem séria para o nosso país, e a gente vê que esse trabalho, o pensamento da Hannah Arendt, nos ajuda a pensar sobre tudo isso. E aí, para encerrando já, para depois a gente entrar na discussão, o terror, como essência do agir totalitário presente no Estado brasileiro, altera, né, o modo de comunicação entre as pessoas, e se configura como uma maneira de aniquilar o pensar e o agir do povo brasileiro. E aí a gente conversando, né, com esse pensamento da Hannah Arendt, que ela fala que a liberdade do ser humano está intimamente ligada ao agir político, e o totalitarismo se opõe drasticamente, né, à liberdade e tenta dominar completamente a vida das pessoas como um objetivo essencial do seu modo de governar. E uma outra frase, assim, bem marcante para nós, da Hannah Arendt, para a gente pensar, é que quando as pessoas não lutam pela sua liberdade, não se motivam a lutar pela sua liberdade, geralmente elas não vão se motivar para lutar por mais nenhuma outra coisa, né? Então, esse foi um resumo aí do nosso trabalho. Essas são as nossas referências. E estamos abertos agora para conversar, para debater. Se eu tiver falado alguma besteira, eu não sou da área da filosofia, mas se eu tiver falado alguma besteira aí, me corrijam. Estamos aí. Obrigada, então, eu adorei o trabalho. Eu sempre gosto de ver visões, né, de outros campos sobre a Hannah Arendt, porque, na verdade, ela abrange muita coisa e vai muito além só de filosofia. Então, eu gostei muito da apresentação. Alguém tem alguma pergunta? Pode falar, professor. Muito bom, parabéns, Joamara. Muito importante. Nós gostamos muito quando recebemos o seu trabalho, Joamara. Tem um outro colega seu, Carlos, né? Isso. Então, nós gostamos muito de ter recebido o trabalho, vindo, né, da área da saúde pública, e como nós percebemos, então, como é importante as áreas, todas as demais áreas, mas neste momento a área da saúde e a área da saúde pública, se inspirar também em Arendt e usar os escritos de Arendt
como fundamento para pensar a sua própria prática. Então, me interessou saber, né? Eu sei que vocês estão fazendo doutorado, estão fazendo uma pesquisa de doutorado. Me interessou saber, Joamara, quando vocês entraram em contato com a Arendt, quais foram os textos, né, que chamaram a atenção de vocês, e se vocês estão conseguindo avançar na fundamentação teórica do trabalho de vocês a partir de Arendt. Fala para nós um pouquinho sobre esse contato, né, e sobre o que vocês estão exatamente dos conceitos de Arendt utilizando. Eu tenho um interesse também, a Natália apontou claramente, né? A gente fica sempre muito feliz e na expectativa de conversar com as demais áreas. Então, eu também tenho interesse de, talvez, no futuro, fazer um projeto que possa conversar com a saúde pública. Então, nesse sentido, né, se você pudesse falar dos textos, dos conceitos que vocês estão utilizando. Certo. Eu e o Carlos, nós estamos no primeiro ano do doutorado em saúde coletiva aqui na UEL, e nós tivemos essa primeira aproximação em uma disciplina que estuda vários pensadores, né, de várias épocas da história, e eu e o Carlos, nessa disciplina a gente tinha que se aprofundar um pouquinho em alguns pensadores, e eu e o Carlos fomos para Hannah Arendt, e nós gostamos bastante. A tese do Carlos vai ter como embasamento teórico os conceitos, o pensamento de Hannah Arendt, e a partir dessa disciplina nós resolvemos escrever, né, um ensaio, e a partir desse ensaio que surgiu a ideia de trazer o resumo dele para esse evento, e que nós ficamos maravilhados de saber que esse evento existia, a gente não conhecia, né, e foi bem interessante. A princípio, os textos que a gente trabalhou foi o que eu trouxe nas referências, né, compreensão, formação, exílio e totalitarismo, né, que são alguns ensaios da Hannah Arendt, mas a gente também está trabalhando o conceito de banalidade do mal também, nesse trabalho em conjunto, e foi uma primeira aproximação. Acho que o Carlos, infelizmente, não pôde estar aqui, ele está mais se aprofundando nos conceitos, né, da Hannah Arendt. Ele não pôde estar aqui hoje, porque ele está prestando um concurso, mas a princípio é isso, e os conceitos dela casam muito com o que a gente tem visto no agir da política nacional, principalmente do Comando Federal, em relação ao que está acontecendo, né, da pandemia, e as medidas que estão sendo tomadas e que não estão sendo tomadas, né, que não foram tomadas, enfim, né, durante todo esse processo. Não sei se eu respondi tudo que você perguntou. Sim, claro que respondeu, Joamara. E aí eu aproveito para te fazer um convite, né? Nós temos no programa de pós-graduação em filosofia da UEL, mestrado e doutorado, eu todos os anos ministro uma disciplina sobre Arendt. Então, estejam convidados a se matricularem na disciplina, vocês podem, né? Pertencem a um outro programa da mesma instituição, mesmo que fosse de outra instituição, vocês também podem se matricular, isso conta, né? Então, o próximo ano, né, mantenha contato, você e o Carlos. Nós também temos um grupo de pesquisa que se reúne semanalmente para fazer a leitura de textos de Arendt, também estejam convidados, né? Ai, que interessante. Você tem ali o contato da Natália, você tem o contato do Ciclo, pode escrever para nós. Muito obrigada e sucesso na pesquisa de vocês e que frutifique, são discussões muito importantes que precisam ser realizadas, aprofundadas,
e sucesso. Sucesso no trabalho dos dois. Transmita isso também ao Carlos, por Vou favor. transmitir, sim. Muito obrigada. Agradeço muito o convite. Eu vou precisar sair agora, porque eu tenho o estágio docente, mas eu gostei muito de participar e agradeço mais uma vez o convite e vou entrar em contato, sim. E vou passar ao Carlos. Obrigada pela apresentação e por tudo, Giomara. Aí agora, seguindo a apresentação, é a Franciela e a Vânia. As duas já estão aqui? A Francêlia que vai apresentar, tá bem? Ah, tudo bem. Eu vou aguardar ela, então. Tá. Eu não sei o que houve, talvez uma falha de conexão. Natália, eu sugiro que sim. passe, né? Uhum. Que aí depois a Francêlia, para não atrapalhar o andamento dos trabalhos, tá bom? Tá bom. Guilherme, pode falar. Não, é exatamente isso. Se não houver oposição dos colegas aqui, eu poderia adiantar. Daí o meu é o próximo, daí a gente inverte. Pode ser. Beleza, então? Então, são 20 minutos de apresentações e 10 minutos para discussão. Eu acredito que eu não levo isso. Devo ser mais breve até, tá? Tá bom, então. Deixa eu preparar aqui a apresentação. Apareceu aí o slide, gente? Apareceu. Tá. Ficou full screen? Como é que tá? Vocês estão me ouvindo bem? Tudo certinho. Beleza, então. Primeiramente aí, bom dia a todas e a todos. É um prazer estar aqui, principalmente que a professora Maria Cristina está aqui, e a motivação do trabalho, né, de realizar esse trabalho foi justamente a disciplina que eu desenvolvi junto com ela lá, né, que eu cursei com ela, né, para ser mais preciso, sobre política em Hannah Arendt. E aí essa temática foi justamente a avaliação final, né, que eu resolvi, digamos assim, transformar numa comunicação e quem sabe, né, explorar um pouco mais depois. Eu admito que ainda é bem incipiente a pesquisa, não tem nada muito aprofundado, mas basicamente foi isso, né? A ideia vem daí. A temática é essa que está exposta aqui, e foi uma forma, né, de cruzar uma experiência profissional que eu tenho, né, na instituição que eu trabalho, que eu sou web tutor lá, né, trabalho nessa área da educação, e com essa parte da filosofia que é outro âmbito da minha vida, né, digamos assim, cruzar dois campos da minha vida aqui nesse trabalho. Então, no curso dessa comunicação, dois conceitos da Arendt são pilares aqui do desenvolvimento. O primeiro é a noção de liberdade. Gente, eu não sei se saiu alguma coisa aqui no chat, porque eu estou vendo só o slide. Então, se alguém precisar interromper, fica à vontade, tá? Mas voltando aqui. Dois conceitos da Arendt são pilares aqui dessa comunicação, que é o conceito de liberdade e o conceito de ação. Inclusive, o conceito de ação veio como sugestão de correção da comunicação, né, de adequação, complementação do trabalho, e foi incorporado aqui no texto. Mas, basicamente, a noção de liberdade em Arendt aqui eu extraí do texto Será que a política ainda tem de algum modo um sentido? Em que a Hannah Arendt vai conceber a liberdade nesse sentido muito próprio de liberdade para iniciar algo novo, né? Uma liberdade própria, né, dos seres humanos, né? Que é justamente inovar, né? E isso é muito bacana, até porque muito do que eu estudei antes, né,
era algo muito mais... Tipo, tive bastante influência de Heidegger no mestrado que eu desenvolvi. Então, a questão de finitude, de morte, sempre foi uma coisa muito recorrente, né, na minha formação. E essa questão de inovar, de vida, é uma coisa que trouxe outro olhar para mim, né? Digamos assim, uma filosofia da vida, né? Então, essa noção de liberdade da Arendt é o que acabou me dando um outro olhar também para conceber essa experiência que eu desenvolvo lá no meu trabalho. Basicamente, gente, é o seguinte, são dois projetos, né, que nós desenvolvemos por lá, que foi agora, né, quando eu cursei a disciplina com a professora, a gente estava aí nos processos de avaliação do MEC, tanto para a questão do centro universitário, quanto para o curso de bacharelado em Direito, porque, inclusive, eu não me apresentei, mas a minha graduação, minha formação básica é na área do Direito. Eu curso hoje Filosofia, mas minha formação de graduação e meu mestrado é na área do Direito, e é o âmbito que eu trabalho. Então, essas duas propostas, a gente, tanto de emplacar um centro universitário 100% EAD, quanto de conseguir também ofertar um curso de bacharelado em Direito 100% EAD, foram desafios que a gente se colocou lá na instituição, né, de tentar ter aceitação do MEC, autorização do MEC para dar andamento nisso. E aí essa ideia, por que liberdade para iniciar algo novo e qual que é o link com isso tudo aqui? É justamente a resistência que a gente sabe que existe à educação à distância. Eu não ignoro de forma alguma as dificuldades que a educação à distância impõe, né? Pelo contrário, justamente por estar vivenciando essa prática, eu consigo ver isso muito claramente, seja como aluno, seja como professor. Mas eu acho que até cansado um pouco de ver tantas críticas, eu resolvi fazer um pouco o papel de advogado aqui dessa prática da educação à distância. Não a educação à distância simplória, apenas de videoaulas e tal, mas de conceber uma educação à distância que, inclusive, que não tem a pretensão de suplantar a educação presencial, não é essa a ideia não é competir, que a ideia é, de fato, colocar como uma alternativa viável, como algo novo que não necessariamente é ruim, entendeu? E aí a gente conseguiu, né, como eu falei, acho que eu acabei perdendo um pouco da linha aqui de raciocínio, mas quando eu estava cursando a disciplina com a professora, a gente estava em processo de autorização e tivemos sucesso tanto quanto o centro universitário, quanto o curso de Direito. Tivemos a autorização do MEC para dar andamento nesses projetos, né? Então, a instituição que eu trabalho conseguiu ser reconhecida aí como o primeiro centro universitário 100% online do Brasil. A gente teve aí a nota 4, né, nesse processo de autorização. E qual que é a relevância e o que vem de inovação aqui, né? Com essa ideia, a gente pode, né, a gente tem muito mais autonomia para desenvolver práticas inovadoras, para criar cursos, ou seja, a gente pode pensar projetos pedagógicos de uma forma muito mais livre do que uma faculdade, né? A gente era uma faculdade, a gente fez esse trâmite e agora se consolidou como centro universitário 100% online. E aí a gente conseguiu, assim, essa autonomia para tentar, e a ideia é essa, o que a gente espera é conseguir desenvolver práticas que tornem essa experiência da educação à distância cada vez mais
profícua, né? De fato, que alcance o objetivo que é contribuir para a formação do discente. Então, quanto ao centro universitário, a proposta é essa, né? Ter uma amplitude de práticas que se tornem viáveis aí, dada essa liberdade burocrática. E no que diz respeito ao curso, a gente, de fato, o curso de Direito é um curso, digamos assim, tradicional e conservador, por essência, sem qualquer juízo de valor a respeito desses termos, mas ele é um curso tradicionalista, digamos assim, então sempre houve muita resistência, né? Embora esse aqui tenham outras instituições também que agora conseguiram autorização para desenvolver cursos de bacharelado em Direito 100% online, é um movimento que tem acontecido agora em 2021, né? O MEC tem dado mais liberdade, digamos assim, para esse tipo de prática, justamente por causa do Covid-19, né? Não tem como a gente ignorar que a pandemia foi marcante nesse aspecto de nos forçar, né, a lidar com essa experiência da educação à distância. Eu coloquei algumas coisas aqui da nossa metodologia que tentam, assim, não focar tanto numa experiência, e isso também serve para o centro universitário, mas eu falo aqui no curso Bacharelado em Direito, por quê? Porque eu faço parte do núcleo docente estruturante, que é basicamente aquela comissão, digamos assim, que desenvolve toda a parte burocrática e viabiliza um curso, né, perante uma instituição. E uma coisa interessante é que se a gente já fosse centro universitário, em tese a gente não precisaria da autorização. Mas como as coisas correram juntas e acabaram dando certo juntas, a gente conseguiu a autorização nos dois processos, né? Mas agora a gente... Então, assim, a gente tenta cruzar aí o melhor de uma experiência assíncrona, que viabilize flexibilidade no cumprimento das componentes curriculares por parte dos alunos, né? Mas, ao mesmo tempo, também que não torne a educação simplória demais, né? Aí o outro conceito, já caminhando para o final, gente, que é o outro pilar aqui da comunicação, diz respeito ao conceito de ação, né, em Hannah Arendt, que, segundo o que eu consegui pesquisar, cruza aqui uma necessária preocupação com o mundo e com o domínio público, né? E assim, é óbvio, eu trabalho, é uma instituição privada, então a gente tem sim interesse em ampliar os lucros, né? Existe, claro, esse viés privado da instituição, mas isso é interessante porque... Acabou já? Não, só um minuto, é que os slides não estavam passando, mas aí agora eu falei, eles passaram. Calma lá, então deixa... Eu ainda tenho uns 5 minutinhos, né? Ainda falta um tempinho. Tá, deixa eu voltar lá, desculpa. Imagina. Agora foi, né? Tá na ação? Sim, agora foi. Foi só 12 minutos, por enquanto. Beleza, obrigado. Então, e aí, né, o outro pilar é justamente esse conceito de ação, como um conceito de uma atividade própria daqueles que se preocupam com o mundo, né? De quem se envolve com o domínio público e quer, de fato, mudar o mundo que está aqui, né? E imagino que, se possível, positivamente, né? E aí eu elenquei alguns pontos aqui, justamente para corroborar isso que foi dito nos outros pontos, né? Uns pontos para corroborar o que foi dito antes, sobre o porquê isso pode ser positivo, né? E aí, 4 deles que eu coloquei, o primeiro é justamente a questão da democratização territorial da educação. O que eu quero dizer com isso?
nós temos muitos polos, aí mais de 700 polos, que não estão concentrados apenas nas grandes metrópoles, em capitais, mas a gente tem polo no Amazonas, em Roraima, sabe, em todos os cantos do país, e que conseguem ofertar a mesma educação que é dada em Curitiba, por exemplo, no Amazonas. Então, é uma coisa que, por exemplo, às vezes a gente tem várias instituições numa grande capital, mas você vai lá no fim do mundo, com todo respeito, num lugar onde é muito afastado, e você não consegue ter acesso a uma educação com qualidade, ou educação alguma, digamos assim. Então, essa democratização territorial vem nesse sentido, de ofertar, porque sempre vem a objeção, sim, temos muitas instituições, temos muitas faculdades, temos muitas universidades, mas se você pegar para ver, elas são muito concentradas em lugares de densidade populacional muito grande. E pela forma como a nossa instituição é concebida, a gente tem polos que levam essa mesma educação para vários cantos, sem ter porque você não tem uma universidade inteira lá. Você tem um polo que te dá, digamos assim, que serve como uma porta para você acessar essa universidade. Outro ponto é a flexibilidade no cumprimento de componentes curriculares, que é justamente assim, a metodologia que a gente adota, a imensa maioria das atividades, ela é feita de modo assíncrono, então quem trabalha em horários muito extensos consegue cursar algo em horários alternativos, né? Consegue cursar, estudar em horários alternativos, o que às vezes o compromisso de ter que ir a uma instituição, ou mesmo se deslocar até uma instituição em horário fixo, pode dificultar. Então, isso também é uma coisa, é um ponto favorável. Um terceiro ponto é o custo reduzido, né, das mensalidades, do que de fato o que o estudante tem que pagar para a instituição. Se a gente compara com as concorrentes, o custo da nossa instituição ele é bem reduzido, né? Então, assim, não é uma instituição focada em grandes, para usar o termo do mercado, tickets, né? A ideia deles são muitos alunos, entendeu? Não são, tipo, não é ganhar muito dinheiro com poucos alunos, mas, de fato, ter muitos alunos. Então, ampliar essa educação, e sim, não estou aqui para negar o contexto econômico, mas justamente focar essa questão econômica aí em outro viés que também permite, indiretamente ou diretamente, a inclusão econômico-social. Um último ponto é uma plataforma que a gente chama de Fileflix, que tem vários cursos, inclusive gratuitos para acesso da comunidade externa, que são voltados à formação cidadã mesmo, né? Então, você consegue ver cursos sobre construção de empresas, sobre questões ambientais, a parte de gestão ambiental muito forte na nossa instituição, e etc. E aí, já concluindo agora, o desafio que fica, né, é que justamente para não ser cego, é que a gente tem que sempre precisa melhorar e aprimorar essas práticas pedagógicas da instituição, sempre está polindo essas metodologias. Isso aí agora não é um espaço para pensar aqui como melhorar essas metodologias, mas, de fato, tentar melhorar cada vez mais esse, digamos assim, devolver tanto para os discentes e indiretamente para a sociedade, uma educação eficaz, né? Uma educação que, de fato, possa favorecer a transformação do mundo, né? Talvez aqui seja esse viés de tentar operar o milagre no âmbito da educação à distância, no âmbito
desse espaço público virtual, fazer algo novo, né? Basicamente é isso. Eu coloquei a bibliografia aqui e é isso, gente. Se eu me estendi, peço desculpa, mas acredito que deu certo, né? Concluí aqui. Deu certinho, sim, o tempo. Eu abro agora, então, para as perguntas. Se alguém tem uma pergunta, e muito obrigada, Guilherme. Eu gostei bastante. Como eu falei antes, né? É muito legal, porque eu sou da filosofia, é muito legal ver outras visões e entender sobre pessoas de outros cursos. E alguém tem alguma pergunta? Acho que é isso, então. Muito obrigada, Guilherme. Beleza, obrigado, Natália. Eu também faço a graduação em filosofia, né? Agora, Ah, estou no quinto semestre, então ah, agora eu também estou na filosofia, mas estou mais iniciante aí, né? Digamos. mas Obrigado aí pela atenção e é isso aí, gente. Vou ficar aqui para acompanhar os próximos trabalhos. Abraço. obrigada, Guilherme. Então, agora, como a gente tinha trocado, né? É a Franceila? Isso mesmo, Natália. Tá bom. Meu áudio tá bom? Tá bom. Tá certinho. Bom dia a todas e todos. A Valdirene vai compartilhar os slides para mim, porque minha conexão está um pouco instável. Aí eu já peço a Val colocar, por favor. Enquanto isso, eu vou me apresentando. Meu nome é Franceila Auer, sou doutoranda em Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Espírito Santo. Sou orientanda da professora doutora Vânia Carvalho de Araújo, que está presente aqui na sala, que é coordenadora do grupo de pesquisa Infância, Educação, Sociedade e Cultura, né, do qual eu também faço parte. E aqui nós vamos apresentar um recorte da minha pesquisa de mestrado, que eu defendi em abril, né, agora eu sigo no doutorado, e foi uma pesquisa financiada pela CAPES. O título dessa apresentação é o Direito e a Judicialização de Vagas na Educação Infantil em Tempo Integral, Interlocuções com Hannah Arendt. De antemão, né, já queria deixar claro aqui que quando a gente fala tempo integral, estamos nos referindo a um tipo de atendimento na educação infantil, onde a criança fica por no mínimo 7 horas diárias, né, podendo se estender ainda mais essa jornada. Então, é isso que seria o que a gente demarca como educação infantil em tempo integral. Este estudo, ele é um desdobramento de uma pesquisa realizada por Araújo em 2015 e 20 instituições de educação infantil em tempo integral de 10 municípios do estado do Espírito Santo, onde observou-se que quando não havia vagas disponíveis para todas as crianças, eram elaborados critérios socioeconômicos de matrícula concernentes ao risco e à vulnerabilidade social das famílias, das crianças, bem como a comprovação da mãe trabalhar fora do lar. Além desses critérios de matrícula, Araújo também observou que eram formuladas algumas ações extrajudiciais e judiciais pelas famílias e pelos conselhos tutelares, junto ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. Um desses 10 municípios pesquisados por Araújo foi o município de Vitória, que foi onde eu realizei a minha pesquisa de mestrado, né? Uma outra justificativa para a escolha do município de Vitória é que ele é o município do nosso estado com o maior número de matrículas na educação infantil em tempo integral. Então, essa porcentagem de matrícula chega a cerca de 30%. Então, é um número muito alto. E essas ações judiciais e extrajudiciais, elas só são possíveis porque o direito à educação, né, segundo a Constituição Federal, é um direito público subjetivo, o que confere a possibilidade de qualquer cidadão de demandá-lo, né, seja judicialmente ou extrajudicialmente. Então, diante disso, nós estamos assumindo aqui nosso trabalho, a judicialização, como um conflito, né? Um deslocamento, na verdade, de conflitos educacionais do poder executivo e legislativo, que são considerados poderes tradicionais, para as instituições do sistema de justiça. Bom, diante disso, né, também destacamos que o objetivo dessa apresentação, que não necessariamente foi o objetivo da minha dissertação, é problematizar a judicialização de vagas na educação infantil em tempo integral à luz do direito enquanto um fenômeno político, ancorados aqui, né, nos pressupostos das reflexões da pensadora Hannah Arendt. Para alcançar este objetivo, nós realizamos um estudo de caso que teve a análise documental como principal instrumento de pesquisa.
E nós fizemos uma análise dos processos extrajudiciais e judiciais que materializavam as demandas das famílias por vagas em creches e pré-escolas em tempo integral do município de Vitória. Para conseguir os processos extrajudiciais, a gente entrou em contato com a Secretaria de Educação, então ela nos disponibilizou alguns processos que foram analisados pelo Ministério Público. Para ter acesso aos processos judiciais, nós fizemos uma busca no site do Tribunal de Justiça. Ao todo, nós conseguimos 8 processos, tendo como recorte temporal 2016 a 2019, porque como a pesquisa que justifica essa foi realizada em 2015, nós solicitamos dados posteriores a esse ano para lidarmos com dados mais atualizados. Mas isso não significa que haja apenas 8 demandas de famílias por vagas nesse período analisado. O que acontece é que nós tivemos alguns obstáculos no processo de pesquisa, porque alguns processos são considerados segredos de justiça, então eles não são disponibilizados para análise. Outros no site do Tribunal de Justiça não estão publicizados porque são de primeira instância, o site só não disponibiliza processo de segunda instância. E um terceiro obstáculo também é que alguns processos da Secretaria de Educação eles foram perdidos em 2018 por causa de grandes chuvas que tiveram aqui no município de Vitória, e esses processos eles não estavam digitalizados, eram apenas físicos, então alguns foram perdidos. Então, não obstante a esses obstáculos, nós vamos trazer aqui alguns trechos desses processos, não vai dar para trazer todos devido ao tempo, mas nós separamos em 3 categorias de análise. Primeiro, a gente vai trazer a justificativa das famílias por demandarem essas vagas. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre qual a resposta da Secretaria de Educação, uma vez que foi demandada a vaga. E, por fim, alguns argumentos que os juízes do Tribunal de Justiça ou os promotores de justiça do Ministério Público, eles vêm trazendo para fundamentar estes processos. Então, são 3 movimentos dentro desse trâmite que circunscrita o processo judicial e extrajudicial. Bom, para a primeira categoria, que diz respeito a essa justificativa das famílias, nós selecionamos um trecho de uma mãe que demanda que a vaga junto ao Ministério Público e diz: estou pagando quase o valor do meu salário para que meu filho seja cuidado no momento do meu trabalho. E esse dinheiro que estou gastando está me faltando para comprar coisas básicas para o meu filho. Então, todas as justificativas que as famílias elas trouxeram, elas estão articuladas à questão do risco, da vulnerabilidade social, da necessidade, sobretudo da mãe, de trabalhar extradomiciliarmente, e também algumas justificativas, por exemplo, de algumas pessoas da família estarem presas, de dependerem do Bolsa Família. Então, são de fato justificativas mais decorrentes das condições socioeconômicas precárias que essas famílias vivem. Apenas uma família dessas 8 que a gente analisou os processos disse que estava demandando a vaga de fato pelo direito à educação de seu filho, que ela questionou, mas meu filho não tem o direito de estar matriculado em um CMEI? Então, essa foi uma justificativa que apareceu apenas uma vez. Então, o motivo principal alegado para as demandas de vagas decorre de uma questão social, principalmente devido às desigualdades sociais e econômicas e um contexto de vida complexo, onde as famílias precisam lutar pela sobrevivência, o que faz com que elas fiquem submetidas, trazendo aqui uma reflexão do livro sobre a Revolução de Hannah Arendt, ao império absoluto de seus corpos, isto é, ao império absoluto da necessidade. Então, a gente percebe que ali o acesso à educação infantil em tempo integral, ele não vem sendo demandado necessariamente pelo reconhecimento público daquele direito à educação, mas, sobretudo, por aquelas famílias estarem expondo as necessidades em que vivem, ou seja, por um certo mérito da necessidade, que é um conceito trabalhado pela socióloga Vera Teles. Bom, no que diz respeito à resposta da Secretaria de Educação, aqui nós trouxemos um recorte do processo extrajudicial 3. Então, uma vez feito o pedido da família, o que a Secretaria ela respondeu? A Secretaria de Educação respondeu que o atendimento em educação integral não é obrigatório e os critérios para o acesso, bem como o número de vagas em cada unidade de ensino, foram estabelecidos na portaria da SEMI, de número 61/2018. Contudo, o ofício do Ministério Público será anexado à ficha de cadastro das 2 crianças, a fim de utilizá-lo na pontuação da seleção para educação integral em jornada ampliada em 2019. Então, aqui cabe destacar que no âmbito da educação infantil, a gente tem creche e pré-escola. A creche é composta por crianças de 0 a 3 anos de idade, o que está fora da faixa da obrigatoriedade escolar no Brasil, que é dos 4 aos 17. Então, aqui a gente chama atenção nesse processo extrajudicial 3,
que a creche não é obrigatória, assim como o atendimento em tempo integral também não é obrigatório de ser frequentado pela criança. Contudo, uma vez que é feita, né, essa demanda, né, se a gente parte do pressuposto que o direito à educação é público subjetivo, a gente entende que deveria estar sendo garantido, né, porque para além de um cumprimento da lei, nós estamos falando da dignidade humana das crianças e terem um direito à educação reconhecido. Então, aqui a secretaria ela fala que o atendimento não é obrigatório, mas além disso, ela chama a atenção que, ok, a família não vai conseguir a vaga naquele momento, mas no ano seguinte ela poderia conseguir, né, porque ela teria uma pontuação a mais nessa pontuação para conseguir a vaga, em detrimento de outras famílias que às vezes nem sabem sobre a possibilidade de lançar mão de uma ação extrajudicial, porque o município de Vitória é um município que publica anualmente algumas portarias e alguns decretos onde eles trazem os critérios socioeconômicos de matrícula, então na medida em que as famílias elas se enquadram neles, elas vão tendo uma pontuação a mais, e isso está previsto na lei, né? Isso é algo público, diferentemente da ação extrajudicial, porque não há nada mencionado nessas portarias, nesses decretos, que se a família fizesse uma ação, ela teria uma pontuação. Então, acaba que há aqui uma certa hierarquização, né, de direitos. Então, assim, se de um lado a judicialização é um fenômeno próprio da democracia, só existe, né, em sociedades democráticas que tem essa divisão dos três poderes, a gente entende também que, de outro lado, se há judicialização, porque de antemão houve um direito à educação negado, senão não precisaria, né, de judicialização. Então, há um certo paradoxo em torno deste fenômeno. E a desigualdade de informações, como destaca a autora Oliveira, que é do campo do direito, gera, inclusive, uma desigualdade da garantia do próprio direito, né? Aqueles que sabem mais, que conhecem melhor as normas jurídicas, eles têm uma possibilidade maior, né, de acessar o direito à educação. Contudo, até essas famílias que lançam mão das ações judiciais ou extrajudiciais, elas também tiveram, primeiramente, uma vaga negada, né, no âmbito dos CMEIs, né, dos Centros Municipais de Educação Infantil. Então, aqui a gente traz uma pergunta do filósofo Paul Ricoeur, quando ele nos diz: seria possível falarmos em desigualdades mais justas, ou pelo menos menos injustas do que outras? Então, uma reflexão, né, interessante para nós pensarmos. Na última categoria, nós trouxemos aqui 2 recortes de do processo judicial 1, que foi o maior processo analisado, porque ele não teve apenas um juiz, né, para apreciá-lo, foram 3 juízes, então, por isso um processo mais longo. E o juiz coloca aqui: o sistema de justiça poderá interferir no ato administrativo, principalmente porque se trata de garantir os fins do Estado, mas é fundamental a adoção de políticas públicas a fim de assegurar a disponibilização das vagas necessárias para atender a população. E aí eles continuam, né, dizendo... Pode passar, Val. E aí, no mesmo processo, eles continuam dizendo que os princípios de educação integral têm sido cada vez mais desprezados nas políticas municipais de educação infantil, seja pela redução da jornada, como estratégia de ampliação de vagas, seja pela redução de vagas para as turmas de creche, uma vez que essas demandam uma razão adulto-criança maior do que as turmas de pré-escola. Então, aqui, mais uma vez, a gente percebe que a questão da não obrigatoriedade da creche, da não obrigatoriedade do tempo integral, vem sendo trazidas aqui. Mas, diferentemente do que a Secretaria de Educação coloca, os juízes nesses processos, eles complementam dizendo que não deveria nem haver discussão quanto à vaga. E eles chamam a atenção que há um certo desprezo das políticas educacionais do município com aquilo que não é obrigatório, né? E, inclusive, uma estratégia que a gente percebe não só no município de Vitória, mas em outros municípios brasileiros, é que a redução do tempo integral e a redução da oferta da creche são estratégias utilizadas para tentar cumprir com a obrigatoriedade das matrículas na pré-escola, né, para as crianças de 4 a 5 anos de idade. Então, os juízes, eles consideram que tudo bem, né, ser demandado isso deles, mas eles chamam atenção para as políticas públicas, né, como que as próprias políticas que deveriam ali se articular para garantir essas vagas para todas as crianças. Então, a gente percebe, né, nesse contexto, né, de precarização de vagas, esses artifícios, né, que as famílias vêm encontrando para tentar ter também o acesso à educação infantil em tempo integral dos seus filhos garantido.
E tudo isso está ancorado na nossa concepção de direito, aqui vai trazendo algumas reflexões de Hannah Arendt, entendendo que o direito ele não diz respeito apenas aos três poderes, não diz respeito apenas ao Ministério Público, que também é uma instituição do sistema de justiça, nem ao Estado, mas a todos os agentes da sociedade, né? Uma vez que a gente entende o direito não apenas como fenômeno jurídico, mas como fenômeno político, né? Hannah Arendt, quando traz a lei, ela fala sobre o sentido originário da lei como modo de se criar canais de comunicação entre os seres humanos, né? O que não tem a ver com força ou com imposição. Então, nesse sentido, por mais que as leis orientem os direitos, elas não dão conta de assegurá-los no âmbito da dinâmica societária, né? O direito para Hannah Arendt ele se efetiva por meio do exercício do direito a ter direitos, o que sempre se dá, né, por meio de uma ação política. E a política em Hannah Arendt, né, surge no interespaço, se estabelece como relação. Para ela, a política é uma experiência que acontece na medida em que os seres humanos se reúnem e são capazes, né, de se mobilizar em torno de interesses públicos, né, em torno do bem comum. Então, quando Hannah Arendt fala para a gente sobre política, ela não faz referência direta ao governo, ao Estado, né? Como destaca também a autora Miller. Hannah Arendt fala sobre a impossibilidade de reduzirmos políticas às funções que cabem aos governos. Então, nessa perspectiva, quando a gente olha para o direito à educação infantil em tempo integral, a gente pensa em assumir essa corresponsabilidade pelo direito à educação. O que é traduzido aqui no livro O Justo, de Paul Ricoeur, quando ele nos fala que alguém é responsável pelas consequências de seus atos, mas também é responsável pelos outros, e na medida em que esses são postos sob seu encargo ou seus cuidados, e eventualmente bem além dessa medida. E, em última instância, somos responsáveis por tudo e por todos, né? Então, isso traduz muito bem o que a gente entende como corresponsabilidade, né, no âmbito de uma comunidade política. E aqui, já caminhando para as considerações finais, né, teriam muitos outros dados, mas é só um recorte, uma pequena explanação, né, dessa pesquisa. A gente percebe que a judicialização é um fenômeno importante, é um fenômeno previsto no Estado Democrático de Direitos, né, está lá colocado na Constituição Federal, mas a gente percebe que, embora ele seja importante para essa interpelação a direito, a judicialização não necessariamente garante uma dinâmica pública em torno do reconhecimento de tais direitos. Então, segundo Araújo Natal, Arendt ela nos inspira a pensar em novos consensos em torno das políticas educacionais, deixando entrever novos modos de participação e de deliberação conjunta, o que pode se dar por meio de fóruns, por meio de conselhos, por meio de planejamentos coletivos, né? De modo que, se é identificado que há esse problema com a garantia do direito à educação infantil em tempo integral, como pensar em soluções conjuntas, né? Como pensar em proposições que tenha como horizonte, né, o mundo público, porque na análise destes processos, a gente identifica como que se sobressai muito a questão de que é o meu direito, é o meu interesse. Então, são interesses particulares, são necessidades ali ligadas à subsistência, à sobrevivência, que vêm sendo expostas ali para tentar se garantir o direito à educação, né? Então, para Araújo, quando os direitos são reduzidos à formalidade da lei, práticas hierarquizadas e excludentes de acesso e permanência na escola se processam, como, por exemplo, por meio dos critérios socioeconômicos de matrícula, que beneficiam aqueles que comprovam as necessidades, e como as ações, né, judiciais e extrajudiciais analisadas, que acabam por beneficiar aqueles que conhecem as normas jurídicas, né, acontecendo uma certa privatização, né, do direito à educação, que acaba não sendo para todos. Por fim, né, como destaca Felício, pela ação política não há outro meio que se conquista direitos iguais. Então, a gente termina aqui vislumbrando uma cultura política que defende o direito à educação para todas as crianças, sem qualquer tipo de discriminação, independente das idades, independente se está contemplado ou não, né, pela obrigatoriedade, independente das condições de vida, de modo a assumirmos um compromisso ético e político com as novas gerações, que são os recém-chegadas a este mundo pré-existente, né, e com a continuidade do nosso mundo, né. Então, aqui é uma aposta ético-política que nós estamos fazendo no direito à educação das crianças pequenas. Então, aqui as referências da apresentação e, por fim, um site do nosso grupo de pesquisa, iesc.pro.br, para aqueles que queiram, né, conhecer mais sobre os nossos estudos. Muito obrigada pela atenção de todos e obrigada, Val, por ter compartilhado.
Muito obrigada, eu amei, nossa, muito legal. Eu lembrei muito de um capítulo de Arendt que ela fala sobre a crise na educação e que ela reforça, né, tudo isso, quanto a gente criou uma sociedade da criança, né, separamos crianças tanto do mundo público como do mundo privado, e elas ficam ali como se não tivessem responsável, né? E eu vi como o que você falou foi um exemplo prático de tudo isso, eu achei bem legal. Alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário? Eu tenho uma pergunta. Eu queria saber o que você pensa, assim, porque você falou da judicialização nesses casos, né, do ensino integral, mas tem muitos outros que estão interferindo na educação atualmente, né? A gente viu, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, aquela decisão sobre o ensino religioso. Existem projetos, principalmente vindo do governo atual, que é muito conservador, de restringir alguns temas no colégio. Então, a gente sente um pouco que sempre é algo de fora para dentro, assim, né? Ou de cima para baixo, né? Vindo interferir na educação e tal. E eu penso que, assim, para a área, a educação tem essa dimensão dupla de uma inovação, mas também de uma conservação da tradição, né? Diferente de outros filósofos mais pós-modernos e tal, a Hannah Arendt, ela quer manter a tradição filosófica, quer pegar a tradição como um baú ali de riquezas e tal, né? Então, assim, o que você pensa dessas interferências na educação, cada vez mais via judicial e tal, e o professor nunca é ouvido, quer dizer, a gente sabe tudo isso, né? Sim, Jorge, muito obrigada pela sua colocação. E, de fato, assim, nós analisamos, né, que a judicialização sob o viés do acesso à educação infantil apenas, né, sob o viés das vagas, mas teríamos outras possibilidades de olhar a judicialização assim, na educação. Existem muitos estudos que falam sobre a judicialização da educação, mas poucos, né, que se debruçam aqui sobre a questão da educação infantil, sobretudo em tempo integral, né, que é um tema pouco estudado. E o que a gente percebe, você falou sobre a questão dos professores, né? O que a gente percebe também é que, por exemplo, uma vez que essas vagas elas são concedidas, há ali um contato com as escolas, há ali um diálogo, né, de Secretaria de Educação, professores, outros gestores, para pensar esse movimento como um todo. A gente percebe que ocorre justamente isso que você falou, um movimento muito de cima para baixo. Então, algumas pesquisas que analisam o que os professores pensam sobre a judicialização, por exemplo, elas dizem o seguinte: mas a gente nem tem espaço aqui dentro da sala de aula para garantir, de fato, não só o acesso, mas também a permanência e a qualidade do ensino. Então, é um movimento muito de cima para baixo e parece que existe trazendo aqui uma reflexão até de uma autora do campo da assistência social, né, que é a Vânia Sierra. Ela fala que é como se existisse uma vida certa e quem fosse garantir, né, seria o Poder Judiciário, o Ministério Público. Então, parece que tudo agora é demandado, né, via judicial, via extrajudicial, né? Será também que o sistema de justiça queria tamanha responsabilidade? Porque não só na educação, né, mas na área da saúde, em outros campos também, parece que sempre há essa interferência, como você citou, do Supremo Tribunal Federal, né, que é a maior instituição do Poder Judiciário no Brasil. E para falar um pouquinho disso também no nosso trabalho, a gente usou algumas reflexões também de Paul Ricoeur, né, quando ele coloca que na sociedade moderna há uma transferência de competência entre aquilo que deveria ser da política para a via, né, judicial, para a via extrajudicial. No nosso trabalho, nós também encontramos 3 processos que nós não trouxemos aqui na apresentação. Um deles era sobre uma ação, um protesto que teve de frente para um centro municipal de educação infantil aqui, onde eles demandavam vagas e uma família colocou: eu não quero essa vaga apenas em função do meu interesse, mas como uma reivindicação de uma melhoria coletiva. Só que nada se fez, né, sobre esse protesto que ocorreu no Centro Municipal de Educação Infantil. Então,
o grupo que estava ali envolvido depois foi no Ministério Público para reivindicar. E aí eles tiveram uma resposta. Então, por que o movimento já não foi, né, o suficiente para que houvesse ali uma interlocução com a Secretaria de Educação, né? Porque foi necessário judicializar. Um outro caso que teve aqui no município de Vitória foi uma audiência pública. Uma audiência pública onde houve uma participação de vários segmentos da comunidade, então não só os profissionais da escola, como os próprios alunos, profissionais do sistema de justiça e da Secretaria de Educação, onde algumas famílias também expuseram essa dificuldade de conseguir uma vaga. E novamente, a audiência pública ela não teve um resultado imediato. Algumas pessoas ali entraram novamente no Ministério Público e formularam processo. E mesmo que a secretaria estivesse ali, só houve uma resposta mais direta por meio desse processo. Então, são muitos casos, né, mas também alguns casos interessantes, como, por exemplo, uma proposição feita por Associação de Moradores de um bairro específico aqui de Vitória, onde eles colocaram sobre alguns problemas em relação à matrícula na educação infantil, e eles propuseram uma solução e falaram com a Secretaria de Educação por meio de um processo também, dizendo, a gente identificou este problema, mas pensamos nessa solução, e a Secretaria acatou. Então, ali houve também um movimento de diálogo, né? Então, é importante o papel do Poder Judiciário, do Ministério Público, mas como podemos criar formas, né, para que não seja um movimento também de cima para baixo, né, para ter essa interlocução. Porque quando a gente olha para a educação, né, sobretudo se a gente pensa na concepção de educação em Hannah Arendt, a gente entende que a educação nem se resume ao ambiente estritamente escolar. A gente pensa a educação como, Hannah Arendt fala de educação como ato de acolher as novas gerações, o mundo, né? Alguns autores traduzem como convite de amor pelo mundo. Então, é muito mais na educação do que uma questão também de garantir vagas, né? Diz respeito a toda uma comunidade política se responsabilizar. Mas, de fato, é um fenômeno, né? A judicialização é um fenômeno muito complexo, né? Daria para a gente trazer várias vertentes aqui de discussão. Obrigada, então, Francina. Alguém tem mais algum comentário, alguma pergunta? Não? Obrigada, então. Parabéns pelo trabalho. É muito legal. Eu adorei, gostei muito. Tchau. Agora o próximo, então, é Jorge. Pode começar. Ok, bom. Bom dia. Primeiro, obrigado por me receber, né, na Universidade Estadual de Londrina. Eu só estive em Londrina fazendo uma conexão, nunca entrei na cidade de fato, infelizmente, né? Espero, quem sabe, né, quando acabar essa crise que a gente está vivendo, visitar a cidade. Eu vou fazer eu não tenho slide, vou fazer uma coisa mais informal, talvez. Bom, eu sou doutorando pela UERJ, aqui no Rio, e eu tenho desenvolvido um trabalho que busca pensar assim, qual é a relação entre discurso e política, né? Muito a partir da interpretação que a Hannah Arendt faz de Sócrates, né, e da tradição filosófica. Mas hoje eu estou aqui para falar especificamente sobre o ensino de filosofia, né, que eu também sou professor de filosofia há bastante tempo, e é um tema que eu gostaria muito de falar, assim, um pouco sobre quase uma reflexão sobre a minha prática, que eu vou fazer aqui, tá? E assim, eu cheguei na Hannah Arendt, no doutorado, na verdade, a partir da minha própria prática como professor, né? Porque meus alunos me desafiavam, assim, muito em trabalhar filósofos, né? Que inclusive é o tema aí principal aqui desse evento, porque eles perguntavam, né, aquela coisa básica, só existem filósofos, só homens, né, tipo um clube do Bolinha e tal. Então eu pensei em criar um projeto de trabalhar só filósofos, né, e aí, assim, eu vou falar um pouquinho sobre como foi as etapas de formação desse projeto, assim, né, desse currículo, digamos, né. Primeiro, assim, eu pensei esse projeto no contexto da educação estadual do Rio de Janeiro e também federal, né? Eu fui professor do Cefet, né, até pouco tempo.
Então a gente tem alguns desafios que é o próprio currículo, né? Existe uma base curricular nacional que foi debatida e acabou ficando um pouco abandonada por esse governo, né? Pelo governo Temer já, porque ele impôs uma reforma ao ensino médio, que acho que não preciso nem comentar, né? Que é péssima, né? E de cima para baixo, né? Total. Mas assim, aí eu tinha, então, o desafio de implementar esse projeto que queria dar o protagonismo na aula de filosofia para filósofos, né? E em particular para Hannah Arendt. Então, no Cefet, onde eu trabalhei, né, que é a Escola Técnica Federal de Petrópolis, que é uma cidade imperial aqui do Rio, né? Uma cidade próxima do Rio e, ao mesmo tempo, tem características interessantes. Os alunos, tinha muitos alunos interessados lá, quer dizer, uma cidade que tem a educação como tradição, né? Ela dignifica a educação de alguma forma. E eu também trabalhei esse tema no estado, em que eu tinha e tenho, né, muitos alunos que são de comunidades, né? E que aí experimentam outros tipos de questões, assim, né? Mas as duas questões mais importantes para eles sempre foram a violência, né? Assim, o que eles gostariam que eu abordasse na aula de filosofia? Sempre parecia assim, a violência e a mulher. Ou as duas coisas juntas, né? A violência que a mulher sofre. Então, por exemplo, eu passava um trabalho diagnóstico chamado Quem Sou Eu? Eu pedi para o aluno escrever qualquer coisa que buscasse responder essa pergunta, quem sou eu? Né? Alguns alunos, assim, levavam na brincadeira. Teve um aluno que desenhou uma folha de maconha, aí ele revelou para mim que ele é maconheiro, né? Mas outros alunos levavam a sério, e eu tive histórias assim fantásticas, né? Por exemplo, teve uma aluna que falou que o dia mais feliz da vida dela foi o dia que o pai dela foi embora. E o pai dela abusava dela e da mãe dela, né? E aí, assim, como trabalhar esses temas, né? Aí, assim, você tem um currículo que no Cefet, basicamente, era assim, a ideia, supondo assim 4 anos, né? O Cefet ele implementou 4 anos no ensino médio. Primeiro ano, introdução à filosofia e metafísica clássica. No segundo, teoria do conhecimento, filosofia da ciência. No terceiro, questões de ética. No quarto, filosofia política e estética. E no Estado, tinha um currículo mínimo, né? E uma liberdade maior para trabalhar aí. Que no primeiro ano, aí são 3 anos no caso. Caracterizar a filosofia, mito e filosofia, o que é o homem. No segundo ano, o que é conhecimento. No terceiro, razão e sensibilidade. Então, trabalhando no segundo ano, eu pensei em montar um currículo assim, que partisse dessa questão que é o conhecimento para as filósofas, né? E aí eu escolhi 3 formas de conhecimento, né? A Hannah Arendt, para pensar a relação entre ciência e política, né? Política como uma forma de conhecimento. Eu trabalhei com o prefácio da Condição Humana, que Hannah Arendt começa aquela famosa passagem falando do Sputnik, né? E eu também trabalhei um texto da Rosa Luxemburgo, né? Que foi a crise da social-democracia, né? E o segundo sexo, da Simone de Beauvoir, né? Trabalhei trechos desses textos, para mim era fundamental, é fundamental na aula, embora não goste de trabalhar com dinâmica, com arte, que o aluno tenha contato direto com o texto filosófico, né? E aí, nesse eixo, quer dizer, um pouco a Hannah Arendt era para pensar a ciência e política, a Rosa Luxemburgo política, e a Simone de Beauvoir pensar a própria mulher como uma questão filosófica. Né? E aí, assim, eu obtive um bom resultado no aspecto assim, mais, digamos, tradicional do ensino, né? A leitura dos textos e tal. Mas o que foi mais interessante nesse projeto foi que a gente, assim, eu trabalhei muito com filosofia e teatro, inclusive meu mestrado é sobre justamente o uso da retórica, né?
no ensino de filosofia, e um elemento da retórica aí também são as artes dramáticas, né? Assim, como relacionar tudo isso. E aí, assim, eu gostava de fazer com os alunos alguns jogos, né, teatrais, digamos assim, né? Principalmente para, de alguma maneira, convocar para a aula aqueles alunos mais dispersos e tal. Isso acabou combinando com a peça que a gente fez, né? Eu escrevi uma peça chamada As Filósofas, em que eu começo com Hipátia, na Grécia, conta a história da Hipátia, da Rosa Luxemburgo, da Hannah Arendt e da Simone de Beauvoir. E eu também faço uma brincadeira com a Temistocleia, né, que dizem que foi a primeira filósofa. A gente sabe que no mundo antigo é muito difícil, né, afirmar qualquer coisa, mas enfim, que é uma personagem que representa todas as mulheres de alguma forma e tal. E ela vai perpassando a peça. Então a ideia nessa peça era contar a história dessas filósofas, e os alunos se surpreenderam já pelo fato de que muitas delas tiveram um final trágico, né? A Hipátia, por exemplo, a Rosa Luxemburgo, né? Então tinha cenas de ação na peça, de pessoas atirando, etc. E isso mostrou para eles também que esse contexto da violência que eles vivem no dia a dia, principalmente nas comunidades, ele foi uma coisa que fez parte da história do século XX, né? Uma coisa que ele também chamou a atenção deles foi o fato de que você tem as filósofas lá na Grécia, aí de repente você tem um salto e vem filósofas no século XX, né? Claro que tem muitas filósofas modernas e tal, que são trabalhadas hoje pra caramba, mas sim, existe uma facilidade para uma mulher se tornar filósofa hoje, né? Tem até uma brincadeira que uma amiga minha faz, assim, que essa brincadeira assim, de você perguntar assim, qual época histórica você gostaria de ter nascido, né? Eu tenho uma amiga que ela sempre fala, hoje mesmo, só porque eu sou mulher, assim. Se eu fosse homem, eu até gostaria de ter nascido na Grécia e tal. A gente sabe como é que era a situação, né? E eu acho que, assim, essa proposta dessa peça durou mais ou menos um semestre. Assim, toda a história durou mais ou menos um semestre, e a peça mais ou menos no último bimestre ali, né? Os alunos encenaram de ambos os colégios, assim, e eu acho que foi um resultado muito bom, assim, que de alguma maneira dignificou, assim, o ensino da filosofia, né? A filosofia, ela é uma disciplina que tem sempre que se provar importante no colégio, no contexto do colégio. Ao mesmo tempo, ela faz com que as pessoas possam pensar o próprio sentido do colégio, né? Então, aquilo de uma maneira dignificou e trouxe os alunos com algumas dificuldades para a aula, né? E mostrou para eles também essa ideia que existem questões próprias das mulheres, né? Principalmente na questão do segundo sexo. Muitos alunos nunca pensaram, assim, pensavam questões assim, tipo, isso é machismo, isso é feminismo, né? De forma fragmentada, mas nunca tinham pensado que a mulher, que existe algo como estudar a mulher, assim, pensar a mulher do ponto de vista filosófico, né? Que era possível, portanto, fazer isso, né? Eu acho que uma das conclusões que eu tive dessa experiência também, que foi que a liberdade de cátedra é muito importante, aí também relaciona com a pergunta que eu fiz, né, para a Francela, sobre essa interferência sempre do externo na educação. Isso só foi possível porque eu tenho uma liberdade de cátedra que partir de um currículo mínimo, quer dizer, é diferente de um colégio particular, por exemplo, que eu também trabalho, eu tenho que dar um capítulo por aula. Eu não tenho nenhuma liberdade de trabalhar em um tema, e mesmo que isso faça sentido para o aluno naquele momento, né? E aí eu quero fechar falando sobre abordando um trecho aqui da Hannah Arendt, que é da promessa da política, tá? Essa promessa da política tem um epílogo que são 4 folhas, mas são algumas das coisas mais geniais que eu já vi, assim, né? É um texto de 4 folhas só.
em que ela fala sobre a questão do deserto, né? Ela fala assim: o moderno crescimento da ausência de mundo, a destruição de tudo que há entre nós, pode ser também descrito como a expansão do deserto. O fato de vivermos e nos movermos num mundo deserto foi primeiramente percebido por Nietzsche, também o primeiro a se equivocar em seu diagnóstico, né? Como sempre, a Hannah Arendt, ela é muito ousada, critica até o Nietzsche, né? Como quase todos que vieram depois dele. Nietzsche acreditava que o deserto está em nós, assim se revelando não apenas um dos primeiros habitantes conscientes do deserto, mas também, por essa mesma razão, uma vítima de sua mais terrível ilusão. A moderna psicologia é a psicologia do deserto, quando perdemos a faculdade de julgar, sofrer e condenar. Começamos a achar que há algo errado conosco por não conseguirmos viver sob as condições de vida no deserto. Bom, não vou ler todo o texto, que é muita coisa, mas ela fala assim que o principal é a gente perceber que não nós habitamos um deserto, mas podemos transformar esse deserto em oásis e por mais que esse deserto seja habitado por nós não somos do deserto, né? E o que são os elementos do nosso mundo que favorecem o deserto, né? Entre eles o totalitarismo, né? A gente sabe o que está aí, né, nesse governo, por exemplo, né? Espero que ninguém esteja vendo essa live, senão vou ser preso por ameaça à segurança nacional, né? E aí ela termina assim: o mundo humano, né, é sempre o produto do amor mundi do homem, um artifício humano cuja potencial imortalidade está sempre sujeita à mortalidade daqueles que os constroem e natalidade daqueles que vêm viver nele. É uma eterna verdade o que disse Hamlet: o mundo está fora dos eixos. Oh, que grande maldição eu ter nascido para trazê-lo à razão. Nesse sentido, na sua necessidade de iniciante, para que ele possa começar de novo, o mundo é sempre um deserto. Mas, da condição de não mundo que veio à luz na era moderna, que não deve ser confundida com a condição cristã de outro mundo, proveio a pergunta de Leibniz, Schelling, Heidegger: por que existe alguma coisa em vez de nada? E das condições específicas de nosso mundo contemporâneo, que nos ameaça não apenas com nada, mas também com ninguém. Talvez surja a pergunta: por que existe alguém em vez de ninguém? Essas perguntas podem parecer nihilistas, mas não são. Ao contrário, são perguntas antinihilistas feitas numa situação objetiva de nihilismo em que o nada e o ninguém ameaçam destruir o mundo, né? O totalitarismo é a ameaça do nada e do ninguém, da incapacidade de pensar, e tudo isso se relaciona com a educação, né? Totalitarismo, portanto, não é um conceito meramente teórico, abstrato, da Hannah Arendt. Ela não quer simplesmente analisar o que foi a experiência na Alemanha, mas quer que a gente atue nesse mundo contra o avanço do deserto. Então, acho que é isso. Obrigada, Jorge. Eu adorei. Inclusive, eu acho que a minha apresentação agora vai ser até um complemento, porque é justamente sobre isso, sobre as filósofas. E a minha tese de TCC é sobre a violência contra a mulher, baseada em Arendt. Eu acho que eu vou até te mandar e-mail para a gente conversar e tudo mais, porque muita coisa eu anotei e eu acho que vai ser bem legal. Principalmente o que você falou sobre as suas aulas, de você ter essa liberdade. Eu, por exemplo, tenho TDAH e estudei em escola particular a vida toda. E eu nunca consegui prestar atenção numa aula de filosofia, eu só consegui prestar atenção no cursinho, que era quando o professor tinha liberdade e podia fazer o que ele quisesse. Então, eu achei bem legal e vou, sim, conversar com você. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Acho que ninguém tem. Na programação, tá para ter um intervalo das 10h30 até as 10h45, 15 minutos. Mas como só tem eu, se vocês
não ligarem, eu já apresento e a gente acaba, ou senão a gente dá esse intervalo de 15 minutos e depois eu volto. O que vocês acham? Acho que a gente pode continuar. Pode continuar? Não tem problema? Todo mundo concorda? Vou apresentar, então. Deixa eu parar o tempo aqui. Então, a minha pesquisa ela também é sobre mulheres filósofas. Vou apresentar. Vocês estão conseguindo ver certinho? Sim. Então tá bom, vou começar. A minha pesquisa ela surgiu no projeto de pesquisa, então, que eu faço com a professora Maria Cristina desde 2018. Essa eu fiz ano passado e é a presença da mulher na filosofia, uma análise dos livros didáticos de filosofia no Brasil. A introdução pergunta-se pela restrita presença da mulher na filosofia e de que forma as filósofas são apresentadas nos livros didáticos de filosofia no Brasil. A maioria dos livros que eu analisei foi do PNLD de 2018, mas tem mais dois, que são de 1992 e outro de 1997. Eu analisei livro por livro, fui no Núcleo Regional de Educação aqui de Londrina, peguei o máximo de livros que eu consegui, analisei página por página, filósofa por filósofa, e anotei como cada uma delas foi representada nos livros. O objetivo da pesquisa é compreender por que os saberes das filósofas não são conservados nem ensinados e descrever de quais e de que maneira as ideias das filósofas são registradas. A hipótese da pesquisa é que o não reconhecimento dos saberes das filósofas é um dos motivos que levou ao obscurecimento da presença das mulheres na filosofia. A autoridade das mulheres filósofas não foi respeitada. Então, não é que nunca existiram filósofas, porque nos livros a gente olha, tem uma ou outra e todas elas estão representadas de forma muito genérica ou até mesmo banalizadas. Então, não é que não existiram muitas filósofas, é que elas não foram respeitadas e, por isso, elas não tiveram autoridade, os saberes delas não foram conservados, ensinados, passados para frente, como o dos filósofos. A pesquisa ela é bibliográfica e descritiva, com a adoção de métodos de teórico conceitual, que é o conceito de autoridade em Hannah Arendt, o texto sobre a violência e o ensaio que é a autoridade. E a pesquisa documental é a obra da Mary Ellen White, que ela fala sobre todas as filósofas, desde a antiguidade até contemporâneas, os livros didáticos de filosofia no Brasil e a análise comparativa entre as duas fontes. Para começar tudo isso, a gente tem que falar sobre a autoridade, que foi o conceito que eu me baseei para conseguir descobrir, conseguir me perguntar o porquê essas filósofas não estão na educação. Então, para Arendt, a autoridade significa possuir representação sem dispor de dominação. Arendt, ela fala que a gente vive numa crise de autoridade. O mundo está em crise, desde que houve a queda do Império Romano. Para ela, só existiu autoridade legítima lá em Roma. Então, em Roma existia uma tríade que baseava o Estado. A tríade era tradição, religião e autoridade. A tradição era porque desde que o Estado lá foi fundado, né, o Senado foi fundado, eles nunca perderam a tradição. Os cargos lá do Senado eles eram passados por descendência, então tudo que acontecia no Senado era passado para todos os cidadãos, inclusive para os próximos que iam governar. Então era impossível acontecer uma coisa ruim e todos não saberem, era passado essa informação, de forma que eles se protegiam do que para não acontecer de novo. A religião e a política lá eram praticamente, elas andavam juntas, porque lá não existia, eles não separavam os deuses da política, da cidade. Para eles, os deuses, eles andavam entre eles, entre a cidade mesmo. Então, preservar a fundação era um ato religioso. E então era isso que baseava eles, era tradição, religião e autoridade. E a autoridade era porque todos lá se respeitavam, a população respeitava o Senado e o Senado respeitava a população, porque
eles não tinham poder sobre a população, eles só orientavam, tanto os deuses quanto os anciões, eles só orientavam, não dispunham de poder nem de nada. E como eu falei agora, poder, a Arendt ela também disse que existe desde que se perdeu essa autoridade, existe uma confusão muito grande entre esses conceitos que a gente acha que todos são sinônimos, mas não são. Poder, autoridade, violência, força, nenhum desses tem o mesmo significado. O poder, por exemplo, ele só existe quando tem um grupo de pessoas. Uma pessoa sozinha, a Arendt fala que não pode ser uma pessoa poderosa, que ela não é poderosa. Você só é poderoso se você tem um grupo de pessoas que concorda e pode agir ao seu favor. Então, isso é poder para ela. Poder não é uma coisa ruim, não é coercivo. Você não precisa dominar alguém para ter poder. Poder é só uma ação em conjunto. Força para ela é só forças circunstanciais ou forças da natureza. A autoridade para ela é uma forma genuína de respeito e você não precisa dispor de dominação nenhuma, de coerção de nada, é um respeito muito grande, uma forma genuína de respeito, e a violência, para ela, não tem finalidade. Ela tem um caráter instrumental, então a violência ela busca meios para justificar um fim, mas ela não tem fim. Uma pessoa que... A Arendt ela fala que uma pessoa com arma, ela não pode se sentir poderosa, porque o que sai de uma arma nunca é poder. Na verdade, é só a violência não tem justificativa. Então, voltando aqui para minha pesquisa, as filósofas, elas não têm autoridade. Como elas não têm autoridade, não respeitaram a ideia delas, elas não são passadas pela tradição, não foram ensinadas. A gente escolheu esquecer elas. Esses foram os livros selecionados para pesquisa, de acordo com o PNLD. Os 2 primeiros são os mais antigos e os outros são os mais recentes. O número de filósofas encontradas em cada um. Então, no primeiro livro tem 18, porque ele tem um capítulo só sobre feminismo, e as filósofas só estão lá. O segundo, 7, o terceiro, 8, o outro, 5, 5 e 1. Dá o total de 34 filósofas. Na obra de Marianne Ellen White, que eu analisei os 3 livros dela, eu encontrei 117 filósofas. E como o livro é em inglês, provavelmente tem até mais, que foi o que eu consegui documentar pelo fato de ser numa língua estrangeira. E por mais que não dá para ler direitinho aqui nas planilhas, eu quis colocar só para ver a quantidade e a diferença entre, e aqui ainda se repetem alguns nomes, entre os 2. Esse é um comparativo. O primeiro são as filósofas na obra de Marianne Ellen White, que chega a 45 as contemporâneas. São antigas, medievais, modernas e contemporâneas, e a dos livros didáticos do Brasil, que chega no máximo até 25 contemporâneas. Os resultados da pesquisa é que a gente obtivemos a confirmação da hipótese de que a restrita presença da mulher na filosofia se produz pela falta de conhecimento da autoridade e dos saberes das filósofas. Nos livros, eu até anotei para eu poder lembrar, todas as filósofas, elas são citadas de forma muito pejorativa. A única antiga que aparece é a Hipátia, e ela é representada somente como um filme. Então, tem lá no livro da Marilena Chauí a imagem da Hipátia, e é uma sugestão de filme, e lá só relata como foi a morte dela, que ela foi uma filósofa que foi acusada de paganismo e foi morta por um grupo de cristãos. Não fala que ela foi uma filósofa, uma matemática, uma astrônoma, que ela inventou instrumentos astronômicos. Na verdade, mulheres antigas, né? Tanto a escola de Pitágoras, né? Que tinham as 3 filhas dele, a mulher dele, todas foram... A mulher dele, inclusive, foi mestra, a Temistocleia, acho. Ela foi mestra, ela foi nomeada sacerdotisa de Delfos, então as mulheres realmente tinha muita mulher na antiguidade, mas no caso dos livros didáticos de filosofia do Brasil que eu analisei,
só a Hipátia aparece de uma forma que romantiza ainda a morte dela. Não fala sobre nada que ela fez, e tudo que importa sobre ela é que ela foi morta por um grupo de cristãos e totalmente romantizado, mostrando, pedindo para os alunos assistir um filme sobre. As medievais que eu analisei, todas aparecem de forma muito também, assim, genérica. Todas, por exemplo, acho que a Cristina, rainha da Suécia, ela aparece numa pintura só porque Descartes também tá, então ela aparece só na legenda. Na verdade, é um capítulo sobre Descartes. E acho que a Olympe de Gouges também, ela aparece de uma forma assim, só citando o nome dela, que foi uma das sobre as modernas, né, que foi uma moderna e que ela foi guilhotinada. Então, isso também é muito errado, você só romantizar, na verdade, a morte de uma mulher que lutou pelo feminismo. Ela foi uma das mulheres que mais lutou durante o Renascimento. E por ela ter vivido durante o Renascimento, que todo mundo pregava liberdade, igualdade, fraternidade, ela foi morta porque ela enviou uma carta para a rainha pedindo direitos, né, iguais para as mulheres, e aí ela foi acusada pela rainha por querer ser homem. Foi presa e o motivo da morte dela foi por querer ser homem, num século que pregava liberdade, igualdade e fraternidade. Então, a gente já vê aí que o que eles pregavam não se encaixava para as mulheres. Passando agora para as contemporâneas, as que mais aparecem são a Hannah Arendt e a Simone de Beauvoir. A Hannah Arendt, ela aparece a maioria falando, ela era uma filósofa alemã de origem judaica que sofreu os horrores do Holocausto e só. E fala alguma coisa sobre a banalidade do mal, e muito assim, só falando, frisando que ela era uma pessoa judaica que viveu durante o Holocausto. Também não fala sobre o que isso rendeu para ela, quais são os conteúdos dela, se ela era uma teórica política, se ela estudava outras coisas, dificilmente fala. Fala que ela sobre isso, sabe? E em um dos livros, inclusive, tem uma biografia de cada filósofo quando eles vão citar. E o da Hannah Arendt foi uma filósofa de origem judaica, que viveu no Holocausto e amante de Heidegger. Então, isso, a hora que eu li, eu fiquei muito, assim, perplexa, porque por que interessa colocar na biografia de uma filósofa de um livro didático de filosofia do ensino médio isso? E na de Heidegger não tem lá nada citando Hannah Arendt. Então, isso realmente é para tirar o respeito das mulheres, sabe? É para tirar a autoridade, é para a gente não focar no que elas fizeram. Dos homens não traz esse conhecimento da vida privada deles, mas as mulheres todas têm a vida privada de alguma forma revelada, desde a antiguidade. A Hipátia sobre paganismo, sobre não sei o que ela foi morta, as medievais também, as modernas e as contemporâneas, isso continua, então. A Simone de Beauvoir também, todos que têm a biografia dela aparece como que ela era mulher de Sartre, que ela tudo relacionado a Sartre, que ela era uma filósofa existencialista por causa de Sartre. E na de Sartre, só uma das biografias do livro relaciona ele a Simone de Beauvoir, mas nenhuma outra relaciona. E ela, inclusive, só aparece também quando fala sobre o feminismo, as ideias dela do existencialismo, ou se olhar mesmo o livro dela, O Segundo Sexo, os primeiros capítulos do livro, ela dá uma aula de biologia, ela fala sobre tudo, para conseguir explicar o quanto a mulher e o homem não são diferentes, isso não é citado em livro nenhum, é só citado a parte privada da vida dela, e uma ideia ou outra sobre o feminismo, que é bem genérica. E em um dos livros, que é bem antigo, que eu achei, o livro de 1992, tem uma filósofa que eu não conhecia, ela chama Helen Keller. E no livro, acho que por mais que seja antigo, a gente pode levar aí como uma reflexão. Ela foi uma filósofa, escritora, ativista social, ela lutou
direitos iguais, sobre feminismo, direitos para pessoas com deficiência, porque ela nasceu cega e surda. No livro está cega, surda e muda, porque eu acho que na época eles ainda tinham essa ideia de quem nasce surdo também é mudo, enfim. Mas o livro, ele só foca na deficiência dela. Tem um parágrafo antes de começar um breve textinho dela que fala sobre quem foi ela. E só fala que ela foi uma filósofa cega, surda e muda que teve que lutar muito para conseguir entrar na língua de Libras. Lá está a linguagem ainda errado, que é uma língua brasileira de sinais. E isso até é uma forma, eu enxergo como uma forma de capacitismo, de que só focar que ela tem todas essas deficiências e por isso foi muito difícil ela conseguir entrar nesse mundo. Eu acho que isso é só uma forma de frisar o quanto pessoas que têm deficiências precisam de tudo isso, como é difícil romantizar e tudo mais, sabe? Como se ela não fosse capaz, como qualquer outra pessoa, de fazer isso. Então, todas as filósofas, não tem nenhuma filósofa que são representadas de forma, elas são respeitadas e faladas sobre realmente o que elas fizeram. No livro que tem o capítulo do feminismo, tem muitas mulheres, só que todas as mulheres, elas puxam ou para o lado privado ou para o lado de sentimento. Tem o meu artigo, né, que realmente fala sobre cada uma. Nesse capítulo, todas as mulheres, se elas não têm relacionado homem ou se elas não têm relacionado a vida privada, elas têm relacionado sentimento. Então, estudou isso, porque a mulher quer relacionar a emoção, sabe? Sempre homem, razão, mulher, emoção. Desde o começo tem isso. Aristóteles, ele falava que as mulheres elas eram incapazes de refletir, incapazes de pensar. E a gente vê isso até hoje, na verdade, se a gente for analisar os livros. Por mais que não seja explícito, é fato lendo eles. Então, aqui a gente conclui que as mulheres elas foram excluídas da tradição filosófica. Elas não é que elas não existiram, elas realmente foram excluídas e elas continuam sendo excluídas. O que a gente pode fazer para contribuir para esse resgate é relatar esse ocorrido, entender a sociedade em que vivemos, demonstrar que as mulheres foram abandonadas pela história e, no mínimo, oferecer visibilidade aos filósofos para que haja o registro do maior número possível de pensadoras nos livros. Essa pesquisa, ela mexeu muito com a minha concepção de filosofia, porque eu entrei no curso de filosofia pensando que era um curso diferente, um curso que eu ia ter liberdade de pensamento, eu ia conseguir, sabe, me libertar de muito padrão, de muita coisa, e, na verdade, a filosofia ela é muito machista. Depois que eu tive essa pesquisa, eu percebi o quanto a filosofia exclui até hoje, o quanto, por mais que a gente pregue liberdade e tudo mais, a gente acaba não vendo as nossas próprias ações que excluem mulheres da tradição, que praticam violência contra a mulher, por mais que seja uma violência simbólica ou, enfim, é uma coisa a se pensar, que é o que eu quero trazer para minha tese de TCC. E todas essas artes que eu coloquei do lado, eu coloquei a mulher metade, né, desfocada e metade aparecendo, justamente para pensar nisso, quanto a gente apaga elas. E, por fim, eu coloquei algumas frases, essa é do Humberto Eco. Não é que não houvessem mulheres que filosofassem, é que os filósofos preferiram esquecê-las, talvez depois de se apropriarem de suas ideias. E a mais conhecida, né? Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado que qualificam de feminino, da Simone de Beauvoir. E, por fim, eu coloquei o nome de todas as filósofas que eu encontrei, que eu quero aproveitar para dar voz, né, a essas filósofas, a voz que elas nunca tiveram, e que o nome delas apareçam muito ainda. E essa é a minha pesquisa. Deixa eu voltar. Aí é isso, gente. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma consideração. Eu pensei em duas coisas assim na tua apresentação. Uma é aquela entrevista famosa da Hannah Arendt,
o Günter Gauss, né? E ela fala que o que ficou da Alemanha foi a língua. E aí, no início, ele pergunta para ela, você acha que pode existir uma mulher filósofa? Ela diz, acho que sim, não sei o quê. Aí ele fala, eu te considero, por exemplo. Ela diz, não sou filósofa. Eu acho que essa fala denota esse esquecimento que você fala, né? Quer dizer, ali parece que a partir daquele momento, ali no século XX, meio do século XX, só ali que vai existir uma filósofa. Quer dizer, 2000 anos foram apagados, né? Exatamente. É o que acontece mesmo, né? Apagam o máximo que conseguem. As filósofas e nos livros didáticos, nenhuma praticamente antiga, medieval, só foram encontradas 4 em todos os livros analisados. Então, realmente, se a gente for pensar daqui 10 anos, não vai nem passar essas filósofas. E esses livros, vários eu trabalhei, assim, e realmente, assim, essa aula que eu montei das filósofas, eu tive que montar um material próprio e tal. Outra coisa que eu fiquei pensando porque você falou essa coisa dos livros abordarem a vida pessoal das filósofas, né? A Hannah Arendt teve um relacionamento com Heidegger e tal. E uma coisa que eu penso também no contexto do colégio, né, é que é muito diferente o modo como um professor é tratado e uma professora. Sim. E eu não tinha esse conhecimento, assim, né? Muitas vezes eu chegava, e eu comecei a perceber, porque assim, eu chegava num conselho de classe, e aí a pessoa falava assim, vamos analisar a turma X. Eu falava, essa turma tá boa para mim. E uma professora falou, não, eles me desrespeitam. Então eu comecei a perceber assim, que como a atitude deles era totalmente diferente comigo, com ela, né? E outra coisa que é muito difícil. Eu, por exemplo, nunca fui criticado pelos alunos por algo que acontece com o meu corpo. Mas se uma professora chegar lá mais exaltada, sempre vai existir a crítica, que é TPM, não sei o quê. Então é o que a Simone de Beauvoir fala. É como se o homem habitasse um corpo neutro. Exatamente. E é isso que mais me chocou dentro da minha pesquisa, que eu decidi o tema do TCC nessa pesquisa, que eu quero pesquisar violência contra a mulher, todo tipo de violência, não só física, e me basear em Arendt também, porque as mulheres não são respeitadas só por serem mulheres, sabe? Porque a violência acontece da mulher só pelo fato dela ser mulher. E é isso. Então, ninguém tem mais nenhum comentário? Acho que não. É isso, então. Obrigada pela presença de todos. Eu gostei muito da pesquisa de todo mundo. Vai me ajudar, inclusive, na minha dissertação do TCC. E vou interromper a gravação